Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do 8º ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como na tela, podemos ver regência verbal 2. Mas por que regência verbal 2? Porque anteriormente nós já iniciamos essa aula de regência verbal. E lembrar bem também que nós já falamos aqui da regência nominal. Tanto a verbal quanto a nominal, nós veremos e vimos o quê? A relação de regente e regido. Então vamos lá, vocês do 8º ano, vamos adentrar nesse universo da regência e especialmente verbal. Vamos lá, trago para vocês a reflexão do dia. Vamos lá, acompanhe na tela comigo. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior. Quando ele diz ser feliz sem motivo, não há necessidade de tirar na Mega Sena ou um grande produto para que sejamos felizes. O mistério da felicidade é o dia a dia. Então, ser feliz sem motivo é o grande produto de nossa vida, é o grande motivo, indica que você está realmente alegre. Então, vamos lá, vamos ver. Nós estamos justamente entrando nesse universo da regência verbal, da regência nominal, hoje em especial da verbal. É importante salientar regente, regido. Hoje nós vamos falar um pouco dos verbos transitivos, diretos, indiretos e etc. Nós vimos sempre essa relação do regente, regido e a preposição, porque não se ensina a regência verbal sem observar justamente a preposição. Vejamos aqui, olhem só esse texto que trago para vocês. Acompanhem comigo, vejam só, o cão aspirava o ar em busca de pistas. Preste bem atenção. Nós vamos entender que aí nós temos o verbo aspirar. Aspirar o quê? O ar. Neste caso, nós vamos entender que aspirar aí está no sentido de sorver, tragar. O cão aspirava o ar em busca de pistas. Então, vejam só, será que faria diferença dizer o cão aspirava ao ar? Assim, então, justamente nessa relação da regência verbal, é que nós temos o verbo, o sentido e a preposição. Nós vamos aprender que aspirar ao ar e aspirar ao ar possuem ideias diferentes. Aspirar ao ar, tragar, cheirar o ar. E aspirar ao ar, você desejar aquele ar. Então, mais uma vez, observando na tela, o cão aspirava o ar em busca de pistas. E ele está o quê? Vestido como cão policial. Então, vejam só o contexto aí se formando. Você pode me dizer, mas professor, por que conhecer a regência verbal? Porque é importante conhecer a norma. Não resumir a aula de língua portuguesa, nem o conhecimento da língua portuguesa, apenas a norma. Mas conhecer a norma faz parte do ensino da escola, certo? E vamos caminhando. Trago para vocês aqui um outro texto. Vejam só, um diálogo em que o rapaz diz: seja sincera, você está namorando comigo ou com minha carteira? Veja só, namorar comigo, namorando. Vejam só, muitas vezes há uma diferença entre o que diz a norma e o que se utiliza. Vocês sabiam a curiosidade que o verbo namorar, ele rejeita, segundo a norma padrão, lembrar que o padrão é o que está na gramática normativa, chamamos de gramática normativa, porque ela indica normas, certo? Segundo a gramática normativa, o verbo namorar não iria utilizar a preposição com. E vejam só, vocês poderiam pesquisar sobre a questão de os verbos e as preposições e observar que existem construções verbais regenciais, a regência aí, em que há uma diferença entre o colóquio que nós utilizamos e o que rege a gramática normativa. Nesse caso, namorar alguém, e não seria namorar com, como a gramática ela pede, certo? O verbo namorar sem a preposição. E trago para vocês agora aqui uma revisão das aulas passadas. Acompanhem comigo.
Regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam o sentido. Os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos direto, indireto, os adjuntos, adverbiais são os termos regidos. Por que regente está em destaque aí? Porque regente justamente vai ser aquele termo que exige ou não a preposição. E já adianto, aqueles que pedem preposição são os indiretos. Os que não pedem são os diretos. E há os intransitivos, que são aqueles que estão completos. Então, que tem o sentido teoricamente completo. Então, vamos lá, vamos caminhando. Aqui trago mais informações. Regência, tanto a verbal, verbo, como a nominal, adjetivo, substantivo, pronome, é o processo em que um termo determinante rege outro termo determinado e estabelece uma relação de subordinação entre eles. Voltando ao nosso exemplo, aspirava o A, certo? O cão aspirava o A. Como é um cão policial, está aspirando o A em busca de pistas. Nesse caso, nós temos um sentido que eu já falei a vocês, que é cheirar, tragar, buscar justamente provas. E aqui eu tenho continuação. A marca de subordinação costuma dar-se pela preposição, que liga um termo ou outro também pela ausência dela. Então veja, a ausência ou a presença da preposição alterará o quê? O sentido, vai alterar o sentido, certo? Então, alterar o sentido. Ou também ela pode não exigir. Então, é para isso, é importante conhecer verbos intransitivos e os verbos transitivos. E há os verbos transitivos diretos e indiretos. Como assim, professor? Intransitivo é aquele verbo que tem o sentido completo, teoricamente, que não vai exigir o objeto direto nem indireto. Eu saí, eu caminhei. Agora, quando nós temos um verbo que exige um complemento, pode ser direto, sem preposição, indireto, com preposição. E na aula de hoje, nós vamos estudar mais, são aqueles que exigem a preposição, porque muitas vezes o estudante tem a dificuldade de colocar a preposição em determinados contextos oracionais. Vamos lá, na tela trago para vocês, mais uma vez, nunca é pouco estudar as preposições. O a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, pé, sem, sob, sobre, trás. Mas por que sempre trazer as preposições? Porque justamente eu digo que essa relação regente e regido perpassa pela presença ou não da preposição, certo? Então lembrar, transitivos e intransitivos. Transitivos pedem ou não uma preposição. E os intransitivos, certo? Também, só que eles têm uma locução verbal. Quando a gente fala, aliás, locução adverbial, quando a gente fala em verbos transitivos, eles exigem um complemento. Os intransitivos não exigem. Então aqui eu tenho intransitivos e transitivos. E dentro dos transitivos, diretos e os indiretos. Estão sendo claro? Então vamos caminhando aqui. Lembrar que quem exige a preposição são os transitivos indiretos, certo? Então acompanhem comigo, olhem só uma tabela que eu já mostrei, estou reforçando a preposição de, o em, o por e o a. Existe aqui justamente a que nós chamamos da contração. O que é contração? A união da preposição com um artigo. Por exemplo, de mais o, o artigo o, dó, em mais o, nó, por mais o, pelo, a mais a, o a craseado. E é importante que esse a craseado, é importante lembrar que o a craseado ele surge da junção de dois as. Lembra daquele assunto, vocês têm dificuldade? Nós temos dificuldade, é claro, sobre colocar ou não colocar o acento indicativo de crase. Então lembrar que entrar no mundo da regência é conhecer os verbos intransitivos, em um sentido completo, os transitivos, que vão exigir um complemento verbal direto ou indireto, sem ou com preposição. E nós temos, certo, as preposições, que são importantes conhecer.
certo? Aqui trago para vocês uma tabela. Preposição, aí eu tenho combinação, locução prepositiva, as essenciais, que foram aquelas que eu li, a, após, etc. As acidentais, e nós temos a preposição por combinação e a própria relação, o a, a. É importante lembrar disso. E lembram, quando eu falei a vocês, como há na tela, as preposições às vezes indicam sentido. Então, na tela, ideia de matéria, de posse, de causa, finalidade. Como assim? Quando eu digo, vejam só aqui, urso de pelúcia, estou dizendo, esse de pelúcia, matéria, de posse. Esse livro é do professor. Então, é importante observar que as preposições, elas transmitem também, dentro desse contexto, ideias, né? Olha, matéria, meio, tempo, companhia, lugar, etc. E aqui trago para vocês o que eu já falei anteriormente. Conforme o próprio nome já indica, a regência verbal trata da relação de subordinação entre o verbo e o seu termo, que pode haver a presença ou não da preposição. Então vejam só, mais informações. Assim, quando um verbo é intransitivo, ele não precisa de complemento, ele não tem um complemento, ele tem a locução adverbial, muitas vezes. Ou transitivo direto, sem preposição, ou indireto, com preposição. Vamos ver agora, dentro desse universo, algumas regências, certo? Verbais. Vamos ver. Aqui primeiro trago para vocês. Verbo mais complemento, são estrutura. Os alunos tinham boas notas. Tinham o quê? Boas notas. Ele adorava dirigir o próprio carro. Dirigir o quê? O próprio carro. Você terminou o projeto. Então aqui nós temos o verbo mais o complemento, não há preposição. Agora veja, nos três exemplos, o verbo não precisou ser regido por nenhuma preposição para dar o sentido ao enunciado. Lembrar que as preposições essenciais, aquelas que eu falei, o a, o após, o com, contra. Então, nesse caso, eu tenho verbos transitivos diretos, que são aqueles que não utilizam a preposição. Eles têm um complemento. Verbo transitivo direto, objeto direto. Agora, quando nós temos, como há na tela, quando o verbo é transitivo indireto, diz-se uma preposição, ou pede-se uma preposição. Nesse caso, a questão, qual a preposição utilizar? Então, você tem que entender que dentro desse universo da regência, qual a preposição usar mediante aquele contexto, certo? Vejamos aqui. Aqui, olha só esse exemplo. Verbo mais preposição. Ela opinou sobre o caso. É verdade que você se divorciou de quem? Do João. Eu me esforcei para conseguir o emprego. Então, vamos ver aqui, nestas frases, quais são as preposições que nós utilizamos ou não. É importante entender. Vejam só, nos três exemplos, o verbo é regido por uma preposição, que o liga ao complemento para dar sentido ao enunciado. Opinar, divorciar-se, de, esforçar-se, para. Então, sobre, o de e o para são preposições. O verbo depende da preposição para indicar tanto quanto a relação de subordinação. Então, é importante conhecer. Então, vejam só, como a gente já falou, verbos com regências diferentes, certo? Possuem também, muitas vezes, o quê? Preposições diferentes. É por isso que é importante conhecer. Outra coisa importante é o seguinte, muitas vezes a gente dá uma mesma regência a verbos diferentes. Olhem só na tela. Eu coloquei assim, fui e voltei do serviço. Quem vai, vai a algum lugar. Quem volta, volta de. Nesse primeiro exemplo, a gente só respeitou o voltar. Cadê? Quem vai, vai a. Quem volta, volta de. Então, entrei e saí da sala. Quem entra, entra em. Quem... Então, voltando a esse exemplo, fui e voltei do serviço. Embaixo nós temos o que seria, teoricamente, segundo a gramática normativa correta,
correto. Fui ao serviço e voltei dele. Eu utilizei a preposição a, porque quem vai, vai a. Quem sai, sai. Quem vai, vai a. Preste bem atenção. E aqui quem volta, volta de. Então, fui a, voltei de. Então, é importante lembrar sobre isso. Agora, olhem só, na linguagem coloquial, alguns verbos são frequentemente utilizados com a preposição inadequada. Muitas vezes nós colocamos uma preposição inadequada àquele contexto, àquele verbo. Do ponto de vista da norma padrão, é o caso do verbo ir, que devem ser regidos pela preposição a. Vai, vai, a. Só que nós utilizamos no colóquio, no popular. Como assim, professor? Cheguei à escola. Cheguei à escola é o que rege a gramática normativa. Cheguei à escola. Agora cheguei na escola é o colóquio. Então o colóquio e a norma muitas vezes são diferentes ou divergentes. Por exemplo, olhem só na tela. Cheguei em minha casa. Cheguei à minha casa. Fomos no shopping. Fomos ao shopping. Quem chega, chega a. Cheguei em minha casa seria inadequado, mas é o colóquio. Cheguei à minha casa é o adequado, é o normativo. Fomos no shopping, seria o inadequado. Fomos ao shopping. Todo esse assunto, eu gostaria de fechar bem, é essa relação. Falar de regência verbal é falar desse universo do verbo com a preposição, com o seu complemento. Quando nós tratamos do indireto, existe a preposição. Então, saber que é fui à escola e voltei dela. Agora, isso quer dizer que você tem que ficar preso à norma, porque existe a língua certa na hora certa. Textos mais formais, precisamos utilizar a norma padrão, certo? Cheguei à minha casa. Então, aqui é importante lembrar sobre isso. É importante lembrar, por exemplo, que verbos que indicam movimento exigem a preposição a. Quem vai, vai a. Quem chega, chega a. Então, é um jogo de lembrar do verbo, do complemento e da preposição. Vejam na tela. Quando indicam destino ou direção, ir, ir a, certo? Então, saber quando é que a gente deve utilizar tal preposição para tal verbo. É importante lembrar disso aqui, certo? Então, vamos ver aqui. Voltando de forma geral, a gente tem justamente regência, certo? Preposição e sentido, e o complemento, e a transitividade do verbo. Como assim conhecer quando o verbo é direto? Quando ele exige um complemento, comprei a bola, comprei o quê? Comprei o carro, vendi o carro. Quando ele é indireto, ele exige um complemento com a preposição, certo? Quem gosta, gosta de. Então, gostei de Maria. Então, é justamente essa relação. Olhem só alguns verbos que trago para vocês. O verbo assistir. Quando significa ver ou presenciar, assistir a. Meus vizinhos assistiram ao acidente e ficaram muito perturbados. Olha aí o verbo assistir, exigindo a preposição a. Olha o verbo aspirar, outro verbo. Quando significa desejar, pretender, ambicionar, querer, exige o a. Mariana aspira ao papel principal naquela peça. Agora aqui eu tenho os verbos esquecer e lembrar. Quando são verbos pronominais, como assim? Conjugado por um oblíquo, me, te, se, certo? Aí, em esquecer-se de, se você usa um pronome oblíquo, tem que usar obrigatoriamente a preposição de. Trago para vocês o verbo preferir. Lembrar que o verbo preferir, quem prefere, prefere uma coisa a outra e só, certo? Prefiro estudar a trabalhar e não prefiro 1000 vezes, certo? Lembrar quem está entrando agora é o Jonathan da transmissão. Olá, Jonathan. E ele está mandando um abraço a todos vocês e dizendo que prefere o Educa PE a. Então, quem prefere, prefere uma coisa a outra. Isso aí é sobre o princípio da regência verbal do verbo preferir. E aqui na tela eu tenho implicar e simpatizar. Quando se referem a simpatizar, os verbos antipatizar ou, certo? Então veja, implicar com, antipatizar com ou simpatizar com. É importante
lembrar que tudo isso é um jogo, certo? Como nós falamos, sentido, verbo e preposição. Aqui lanço um desafio para vocês, estudantes. Que tal, nesse contexto, nesse estudo todo, você pesquisar a relação de verbos diretos, os verbos indiretos e suas preposições, um verbo intransitivo, e apresentar ao seu professor, certo? Aqui trago para vocês o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguma coisa. E algo importante quando os estudantes me perguntam, professor, quando é que nós devemos utilizar o acento indicativo de crase? Quando houver dois as. Como assim? Obedeço à lei. Quem obedece, obedece a. E a lei é feminino. Para não ficar obedeço a lei, nós utilizamos o sinal indicativo de crase. Obedeço à lei. É uma peculiaridade, é algo tão comum dentro da língua portuguesa. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Essa relação do verbo, os sentidos e a preposição. Que tal fazer uma lista de exercício? Que tal apresentar isso ao seu professor? Que tal ver quais os verbos que exigem o a? Geralmente, não são todos, certo? Podem ter uma conotação indicar movimento. Então é importante isso, conhecer, certo? Então, vamos lá aqui lembrar que há verbos que mudam para pessoa, certo? Para pessoa e coisa. Pagar e perdoar, como na tela nós temos, são diretos para coisa. Para a pessoa são indiretos com a preposição a. Então, vejam só, por hoje estamos já finalizando nossa aula. Gostaria que vocês lembrassem muito bem disso e pesquisassem em gramáticas boas, certo? A questão da relação dos verbos, das preposições e os sentidos, certo? Então, um forte abraço a todos vocês. Ronaldo aqui, viu, Ronaldo? Um forte abraço. Então, continue conosco no Educapé e lembre-se que a relação termo-regente do termo regido. Um forte abraço, professor Robson.